Bem-vindo ao nosso quarto podcast. Estamos aqui com a nossa amiga Ana Cláudia Marques, paulistana, 55 anos, uma profissional multifacetada que transita entre terapia e arte. Define-se como terapeuta integrativa, acupunturista, reikiana, analista corporal, coach, escritora, editora e musicista. Musicista eu quero saber, hein? Opa! Atua como terapeuta há mais de 30 anos e realiza atendimentos online desde 2013. Nossa, antes da pandemia? Muito antes da pandemia. Depois você vai contar essa história. Okay. Antes eu quero começar com uma situação bem marcante, assim, né? Uma descoberta tardia. Você realizou recebeu, né, um diagnóstico de TDAH, HSD, esse é nova para mim, viu? TDAH, TEA, nossa, todos? Eu passei 3 vezes na fila. Tá na modinha, eu digo que isso virou moda, né? Aos 55 anos, então foi o ano passado. Foi o ano passado. Como foi esse momento? Então, deixa eu te contar. Então, vamos lá. Primeiro, explicar. TEA é transtorno do espectro autista. Então, eu fui diagnosticada, né, e laudada com o transtorno do espectro autista nível 1. TDAH, que é transtorno, né, olha lá, já está aparecendo o transtorno, tá? Então, assim, hiperatividade e tudo mais, e HSD é altas habilidades e superdotação. Então, são formas diferentes do cérebro funcionar, e realmente todo mundo tem falado que é modinha, mas na verdade não é modinha. E aí vai ser legal até a gente já trazer isso no podcast, porque o que tem acontecido atualmente, né, os profissionais, né, estão habilitados para enxergar esses pacientes que chegam com inúmeras queixas, né, qual é que é? Escutamos falar que é tipo, você é estranho, você é melindroso, você é muito sensível, então, assim, hipersensibilidades e um monte de coisas, e começa a identificar isso, né? Porque tem embasamento. Então, para você entender, autismo feminino não era nem considerado, tá, antes da década de 70, tá? Só falavam-se em autismo masculino, de meninos, homens. O autismo nível 1, que a turma teima em chamar de autismo leve, que de leve não tem nada, eles tinham outros nomes, tá? Então, se classificavam de outra forma até a DSM atual, que mudou a classificação para nível 1, 2, 3, que tem a ver com nível de suporte, que inclusive é fluido. Então, por exemplo, o ano passado, né, que foi o motivo de eu ter recebido esse diagnóstico, eu tive um burnout, que eu descobri que não foi o primeiro da minha vida, mas esse realmente me quebrou por uns bons 6 meses. E eu primeiro achei que tinha a ver com menopausa, por conta da idade. Depois eu até cogitei que tivesse a ver com saudades da minha filha, porque eu tenho uma filha que mora longe, e ela vem todos os anos, mas totalmente fora de questão, porque essa questão já está ninho vazio para mim. Eu substituí por agenda cheia faz muitos anos. E estou lá investigando, né? E é quando eu tenho esse diagnóstico. Acontece, a gente olha para esses eventos, né? E inclusive os médicos muitas vezes olham de forma isolada. Quando você vê o quadro todo, você consegue enxergar as características que sempre estiveram aí. Você tem uma excitação extrema de todos os seus 5 sentidos, do seu raciocínio, num cérebro que já é acelerado, você entra em burnout. Mas antes do burnout, você já tinha outros sinais físicos. Então, você tem o que eles chamam de shutdown, que eu chamo carinhosamente de apagão, ou meltdown, que é quando você manda alguém para PQP e você fala, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Por que eu sou tão explosiva? Não, na verdade, chega uma hora que você simplesmente, o teu cérebro, ou ele desliga ou ele reativa, que esse é o meltdown. Então, assim, tudo isso eu tinha, pois eu acho que a gente até vai falar mais para frente, mas assim, eu fui controlando isso ao longo da minha vida,
porque eu sou terapeuta e eu a vida inteira fui buscando processos terapêuticos que eu usava em mim e ensinava para os meus clientes. Então, eu fui me controlando, que aí tem um outro nome, que é masking em inglês, e é se mascarar a sua forma de ser para você caber na caixinha normativa. Tanto que a gente fala, neurotípico é aquele que tem o cérebro funcionando de forma típica, normal. Neurodivergente é aquele que tem o cérebro que funciona de uma forma que diverge do normal. E o nosso cérebro divergente, normalmente, é mais acelerado que o normal. Ele não tem... Imagina aqui, a gente está num podcast e você tem a linha de som que vem a tua voz, a linha de som que vem a minha voz, se quiser colocar uma musiquinha, vem uma terceira linha de som. Imagina fazer a edição disso daqui com tudo no volume 100. Vai ficar uma caca, não vai? Sim. Porque a musiquinha tem que estar no fundo. Imagina que nós temos 5 sentidos, né? Então, você enxerga, você sente cheiro, você sente gosto, você sente o tato, você escuta, são 5 sentidos, e fora aquele sexto que ninguém fala, mas está aí o tempo todo, tá? Que você sente a energia do entorno. Então, todos esses sentidos, no neurodivergente, estão ligados em 100. Então, eu estou falando com você aqui e vendo toda a movimentação lá fora da sala do podcast. Ou seja, eu não tenho sossego. O meu cérebro não tem sossego. Por que tu acha que eu fico para esse lado daqui? É claro, mas olha que interessante. Então, isso causa uma sobrecarga. Por isso que muitos de nós, antes de virar modinha e da gente ter diagnóstico, modinha, entenda por ironia. É que eu também sou, gente. Então, antes da gente ter diagnóstico, muitos de nós optaram por trabalhar solo, trabalhar de forma autônoma, ou como eu, né, trabalhar home office, fazer atendimentos online, multifacetado, para poder me preservar. O único detalhe é que antes do diagnóstico eu me culpava porque eu não fazia as coisas de forma normal. Quando todo mundo está buscando uma empresa, trabalhar CLT, ter a segurança, eu abominava isso e eu não sabia por quê. Ou, no meu caso, que sou do Sul, concurso público, né? A maioria lá sempre almeja o concurso público, a estabilidade, a tão sonhada estabilidade. E a pessoa é totalmente na contramão. Exatamente, né? E é isso, porque a gente não pensa como os outros, a gente entende, antes de um diagnóstico, que a gente tem dificuldade de estar nessa socialização diária, naquela conversa sem nexo nenhum do cafezinho, sabe? Aquela do, ai, você viu um capítulo da novela? Eu não assisto novela, né? É tipo assim, daí pra frente, né? Ai, você viu o céu hoje? Vi. E? Ou seja, a gente não tem paciência para esse tipo de coisa, picuinha. Eu gosto de ver a lua. Então. Tiro foto de lua. Tem alguns detalhes, assim, que a gente fixa, né? Exato. Tipo assim, ou é muita coisa, tipo, a lua. Ai, que lua estamos. Aí, então, tá sempre tirando foto de lua. São detalhes, assim, que a gente... E por algum tempo também. Que são os focos, né? Que eles falam da gente, que a gente tem hiperfocos. Então, tem alguns que se mantêm a vida inteira e tem alguns que são temporários, vamos colocar assim. Mas tudo isso, eu vou falar que ter o diagnóstico, para mim, foi muito bom, porque eu consegui me entender. Eu comecei a olhar para a minha vida desde a minha infância e entender episódios ali que eram muito doloridos, que eu às vezes pegava e não conseguia entender porque que eu tinha tido tais e quais atitudes e decisões na vida, e hoje é muito fácil de enxergar que a minha inteligência emocional estava ali, a autopreservação estava ali antes de qualquer diagnóstico. Nosso cérebro sempre está em movimento. Eu sou uma pessoa, assim como você, faço muitas coisas, né? E acaba que as pessoas não entendem como é que tu consegue. Eu disse, se eu não fizer isso, eu entro em colapso. Adoeço. E aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente fala de nível 1, 2, 3 de autismo, então pensem o seguinte: a gente é normal no sentido de amamos, comemos, vivemos, temos filhos, vamos ao banheiro, dormimos, fazemos igualzinho todo mundo. Mas nós precisamos de suporte para algumas coisas. Então, por exemplo,
Enquanto eu estava trabalhando, eu estou ganhando meu dinheiro, eu estou pagando as minhas contas. Agora, imaginem eu no burnout que eu estava, que mal e mal eu estava conseguindo fazer a minha própria comida, se eu não tivesse o suporte da minha família. Tá? Eu, com certeza, eu saí do que eles me classificaram depois como nível 1 para um nível 2 de suporte. Por quê? Porque naquele momento eu não estava conseguindo me sustentar financeiramente. Se me deixasse, eu não ia comer, porque eu não tinha vontade de fazer comida. Eu ia ficar sem comer. Se eu não tivesse meu marido falando, hoje, você já tomou banho hoje? Vai lá tomar banho. Eu não ia tomar meu banho, porque eu não tinha energia. Então, isso já é um nível 2 de suporte. Então, é fluido, tá? Isso é fluido e dependendo da época que você passa na vida, você vai ter essa mudança. Então, não é algo estanque, tanto é que tem gente que, quando é criança, né, tá ali, era um nível 2, e aí vai passar por um treinamento, vai passar por adequações, e aí ele vai se adaptar tão bem que, é um nível 1, né, você passa despercebido. Até a hora que você fica fazendo como, por exemplo, eu tô aqui, fazendo nó nas minhas contas, que é para segurar a ansiedade. Se você não sabe que isso daqui é um steaming, você vai falar, ela fica mexendo naquele treco. O mexendo naquele treco eu estou liberando a minha ansiedade em algum lugar para estar nessa entrevista aqui nesse podcast. Eu me lembro que na escola eu desenhava muito, assim, tipo, a professora estava explicando e eu estava ali desenhando. Aí ninguém entendia, né? Por que a Anice tinha que estar sempre rabiscando uma coisa? Somos duas. Eu tomava bronca porque o caderno estava sempre feio, porque toda a borda branca do caderno estava com desenho. E aí a gente sempre acha uma válvula para poder se fixar no... Vamos ao outro assunto. A sua marca se chama Primeiro Segredo. E é um lema de amar a si mesmo primeiro. Qual foi o momento da sua vida em que esse segredo se revelou para você? Primeiro me explica, né? Porque eu não entendi muito bem. Primeiro Segredo, sua marca de... Então, quando eu comecei a me expor no mundo digital, né? Então eu falo para vocês que desde de 2013 eu já trabalho online. E aí eu começo a descobrir o digital. E eu fui provocada mesmo, né, por uma das minhas mentoras a criar cursos digitais. E eu falo, eu tenho que ter uma marca. E o que me veio foi o primeiro segredo. O primeiro segredo é você se amar. Por quê? Porque se você não gosta de você mesmo, tudo que você estabelece a partir daí são relações doentias. Então, relações de dependência emocional, são relações em que de carência, relações em que você está barganhando coisas com outras pessoas. Só que quando você se ama, o processo é outro. A forma como você entende que se você é digno, se você se ama e é digno de receber amor, o outro também é. Então, a forma que você trata o outro parte de como você trata a si mesmo. Se você não entende isso, já começa tudo errado. E eu falo de um lugar, esta cadeira eu sentei, né, o momento em que eu não me amava. E aí também tem a ver com esta parte de neurodivergência, porque quando eu passei uma infância e uma adolescência e começo de vida adulta tentando o quê? Agradar e normalizar quem eu era, certo? Se encaixar. Me encaixar numa caixinha muito pequena para quem eu sou. Como é que se você está tentando se encaixar na caixa do outro, é porque quem você é não é bom o suficiente. Porque estão te dando esta informação o tempo todo. De forma inconsciente, ok, mas estão te dando essa informação. E é dentro da família, é dentro da escola, é na igreja que você frequenta, é no meio de amigos, se é que você tem, porque é muito difícil, né, também ter. Então, você está sempre se sentindo inadequado. Se você está se sentindo inadequado, você não gosta de você. E eu tive uma lição muito dura, porque eu, com 36 anos, um ano depois de ter o meu filho mais novo, eu tive lúpus. Tá? Eu brinco que eu era uma pessoa de 36 com um corpinho de 63, porque eu tive artrite no corpo inteiro. Óbvio que aquilo ali, então, nossa, uma doença autoimune, um lúpus. Hoje, a gente sabe,
Já tem muita pesquisa, isso é documentado, de que, que os neurodivergentes, então pessoas com autismo, superdotação, blá, 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 tá? Tem a maior probabilidade de ter doenças autoimunes e doenças inflamatórias. E então, quer dizer, eu já tinha ali os reflexos de quem eu era e do que eu tinha. E só que neste processo eu estava passando com uma terapeuta e ela me fala assim: ou você vai começar a fazer o que você gosta na vida, ou você morre em 2 anos. Eu escutei isso da terapeuta e de uma amiga minha muito espiritualizada, uma senhora espírita. As duas não se conheciam e falaram a mesma coisa. Eu falei, bom, eu acho que a mensagem veio, né? Naquele momento, eu estava num momento profissional muito bom. Era como se em dinheiro de hoje eu estivesse ganhando 15 mil reais por mês com os atendimentos a cliente. Eu tinha empregada, eu estava numa casa, eu aluguei meu apartamento, alugava uma casa onde eu tinha clínica atrás, então eu atendia particular e atendia na clínica que eu tinha atrás. Tinha carro novo na porta. Eu era a profissional. Então, eu era o orgulho dos meus pais, porque, né, tipo... Venceu na vida. Venceu na vida. Então, tudo lindo. Só que eu não estava bem. Por quê? Porque toda a minha parte criativa estava morta. Essa doença, a doença autoimune veio. Por quê? Porque eu não tinha prazer em viver. E você fala, Ana, mas que horror. Tinha 2 filhos, estava muito bem de vida, mas eu não tinha real prazer de viver. Por quê? Porque aquilo que alimentava a minha essência, a minha alma, eu não podia fazer porque desagradava a sociedade. Ou, na minha cabeça, eu estaria desagradando todo mundo. Então, eu precisei me redescobrir. E para você se redescobrir, você tem que se amar. E você tem que aceitar. E aí você aprende a dar limites, você aprende a dizer não para os outros e sim para você. E a partir daí, as suas relações são honestas. E por isso que este é o primeiro segredo e é a partir daí que eu faço todo o meu trabalho. Sim, aí que você começa o processo de cura, né? De autocura. Exatamente. O autoconhecimento, né? Que a gente falar em cura é algo muito amplo, assim. A pessoa se descobrir a partir disso aí. É que é aquela coisa sempre então, interna, né? Começa. Nem vou te perguntar se você vai escolher uma só, porque isso não é impossível. Assim, eu já tentei, aí eu fiquei doente de novo, gente, ó, não adianta. Isso eu sei que já é impossível, nem vou perguntar isso aí. Existe um termo para isso, pessoas multipotenciais. Normalmente, quando você tem superdotação e altas habilidades, isso daí aparece. Então, você tem múltiplos interesses, você aprende muito rápido sobre isso e você fica muito bom naquilo. Só que ao invés da maioria, né, a maioria das pessoas fica muito bom em uma coisa na vida. Eu fico muito boa em várias, mas o detalhe é que logo cansa. Então você vai buscar outras novas coisas para ficar bom. Então acho que isso é uma boa explicação assim bem resumida para tudo que eu sou. Terapia ocupacional, na verdade, acho que eu nunca quis fazer faculdade. Mas era um orgulho muito grande para os meus pais, que meu pai foi o primeiro a fazer uma faculdade na família dele, e ele poder, né, ele ter recurso para poder ter, né, os filhos na faculdade. Então, eu fui a primeira filha, fui a primeira neta a ter uma faculdade, a primeira mulher, né, a ter uma faculdade na minha família. Eu não sabia o que eu queria escolher. E no final na verdade, se eu fosse escolher com o coração, seria algo para as artes, voltado para as artes, mas não era aceito em casa. Por quê? Porque artista não presta, segundo a antiga geração, né? Que era tudo desviado da rota. Então, eu tocava piano, eu cantava, eu desenhava, eu escrevia desde os 7 anos de idade, mas eu não tinha uma autorização dentro da minha casa, sacramentada ali, pelas maiores autoridades que eu tinha na minha vida, que eram os meus pais e que eu amava, para eu ser quem eu era. Percebem como está tudo interligado? Eu, por amor, busquei um curso, e aí como o inconsciente é maravilhoso, né? Quando eu descobri o que era terapia ocupacional e que você usa como objeto intermediário terapêutico, um objeto terapêutico, atividades criativas, eu falei, é isso que eu quero. E eu estava indo para fazer psicologia. E aí eu fui para a TO, por quê? Porque eu conseguiria usar o meu potencial criativo sem ninguém ficar falando nada para mim.
Então, assim, musicista, né? Que você ficou curiosa. Eu fiquei curiosa. Eu toco piano, toco violão, fui professora de flauta doce, fui professora de canto, toco um monte de instrumento japonês, porque eu morei no Japão com meu digníssimo marido. E eu componho desde os meus 10 anos de idade. Tenho várias músicas, inclusive quem depois entrar no meu blog, né, no blog da escritora, não no blog da terapeuta, porque tem 2 também. No da escritora, vai ter um lá, meu SoundCloud. Aí tem as minhas músicas que uma vez eu gravei em estúdio. Enfim, algumas, né? Porque tem outras que ainda não foram gravadas. E que estou buscando, Você já pensou em fazer algo com a IA? Porque agora tem um Sumo, né? Então, não pensei porque eu quero gente. Para música eu não me incomodo com interação. Eu quero algum amigo que faça os arranjos para as músicas que eu compus no piano e que faça algo muito lindo. Mas enfim, isso são devaneios de uma pessoa multipotencial. E tudo, então, assim, tudo eu fui fazendo. Escrever, eu comecei a escrever com 7 anos, desenhar, aprendi a desenhar sozinha. Eu tenho muitas e muitas habilidades, mas eu sempre... Aquilo que eu gosto, aí vem a história do hiperfoco, eu vou lá, mergulho e viro especialista naquilo em muito pouco tempo. Então, assim, eu brinco que é uma dádiva e uma maldição. Se você, né, para quem é de marketing sabe, né, se você falar, eu vou criar um Instagram. Instagram você tem que falar que você é uma coisa só. Mas como? Não vai me mostrar por inteiro. Então, é muito difícil para mim essa parte. Não apoio muito essa coisa. As redes sociais, elas têm que nos servir, não a gente servir elas, né? Mas o meu grande problema era exatamente isso. Porque eu falei, por que eu não posso mostrar tudo que eu sou? Porque o algoritmo não entende. Que se dane o algoritmo. Mas não adianta. Hoje eu tenho 2 Instagram. Que um é da terapeuta e o outro é da escritora, porque... minimamente separar isso daí, né? Não, aí tu tem que ir pro TikTok, que o algoritmo já tá acostumado com os neurodivergentes, porque estão tudo lá, né? Com mais de 8 livros publicados, qual é a relação entre escrever e o processo terapêutico? Escrita tem cura? Você usa esse método de escrita como terapia? A escrita, para mim... Hoje eu entendo, desde o meu diagnóstico, por que eu comecei a escrever tão cedo. Então, assim, eu já lia com 5 anos, tal, e por que com 7 anos eu resolvo começar a escrever? Eu escrevo em forma de poesia. Se você fala assim, mas você lia muita poesia? Eu falo, não, eu lia livro infantil, gente. 7 anos, o que você lê? Livro infantil. Né? Gibi, no máximo. Gibi, adorava gibi. Que também não tem poesia, vamos convir. Dentro do autismo, uma das coisas que a gente fala que existe ali, né, é a dificuldade do autista entender o que é que está sentindo e nomear. Então, não consegue entender o que está sentindo no corpo. Então, por exemplo, você tem... Nosso coração está acelerado. Você está ansioso, você está apaixonado, você está com medo. Acelera o coração para os 3. O que é que você tem? Você começa a juntar outras peças, né? E você tá, como é que fala? Você tá relaxado ou você tá tenso? Então isso é medo. Se você estiver tenso, se você estiver relaxado, você começa a juntar. E eu escrevendo, né, no processo de escrita, eu estava aprendendo a entender quem eu era, o que eu estava sentindo. E eu tinha um processo muito engraçado. Então, eu sempre ando com um caderno. Então, imagina que isso daqui é um caderno de poesia. Então, eu chegava e lia o que eu tinha escrito no último mês. E aí eu falava, então aquilo que eu senti era tal coisa. E eu faço isso desde os meus 7 anos. Fiz isso por décadas. Até uma hora que, né, já adulta, terapeuta, tal, você aprende o que são as emoções, porque você está lidando também com a emoção do outro. Mas este processo de letramento sobre a minha própria emoção, eu fiz sozinha. E foi através da escrita. E aí você pergunta se o escrever é terapêutico. Eu fiz 3 workshops durante a pandemia, foi durante a pandemia e depois da pandemia também. 3 workshops online para mulheres na época, que era o meu trabalho com as despertas. Acho que um deles, pelo menos, foi com escrita terapêutica. Então, sempre usando, na verdade, todos eles eu uso a escrita como processo terapêutico. Porque quando você escreve, além de você associar o seu eixo cérebro-mão, quer dizer, você corporifica, o teu corpo sente o que, né? Entende o que você está sentindo, e aquilo ali fica concreto para você, você consegue, você tira daqui e vem para cá. Então, tira da mente,
vai para o coração e a hora que você externaliza, independente se é falando ou escrevendo, você toma consciência e aí você consegue mudar. Então, os workshops que eu fazia já tinham a ver com melhora de autoestima feminina, autoconfiança feminina, entender os seus valores, entender quem você é, gostar de quem você é, e eu trabalhava com escrita terapêutica. Então, foi sim um processo. E o pessoal gosta, curte? Nossa, foi muito legal, teve muito feedback bom, entendeu? Porque realmente essas mulheres saíram transformadas e com ferramentas que elas puderam usar depois do workshop para continuar, né, se melhorando. E esses livros foram... Você tem tipo assim, uma linha de tempo? Tenho. Então, este aqui, que é o Poente, o Poético e o Perdido, foi o primeiro livro, é um livro de poesia, tá? Então, este eu só lancei com 40 anos, né? Então, foi quando eu criei coragem, foi depois do lupus, né? Depois desse processo aí de redescoberta. E naquela coisa do faça o que você gosta ou você morre. Então, eu gravei minhas músicas, eu comecei a desenhar de novo e fui arrumar uma forma de publicar tudo aquilo que eu tinha escrito, tá? Então, na verdade, tudo aquilo seria um negócio desse tamanho. Esse daqui eu fiz um compilado de poemas que tem desde a época que eu estava no Japão, da adolescência até um período que eu estava no Japão. Então, esse foi o primeiro. Depois saiu um que, na verdade, está esgotado, nem tinha como trazer para vocês, que é o Bente Vitor, que eu ganhei um concurso literário, numa editora lá do Sul, e ele foi publicado com Lei Rouanet e distribuído lá no sul do país. Ele saiu em 2015. Aí eu fiquei um tempo sem publicar, porque a gente, como autor independente, às vezes você pega umas editoras bem picaretas, sorry, para quem é editora picareta, mas pega, que quer cobrar o olho da cara, 10, 15 pau para você publicar um livro. Você não precisa gastar isso, viu, queridos, que querem publicar. Isso é malandragem. Você tem indicação de... depois eu tenho. Para quem quiser, então, depois quem me quiser, chama ela depois aí, me chama que eu tenho pessoas bacanas, tá? Inclusive essa daqui. Vou fazer jabá, editora Arte Impressa. Essas queridas aqui são muito boas para quem é autor independente, tá? Esse aqui, inclusive, foi o meu segundo livro de poesia, que é o Pele e Ossos um pouco mais, que aí já vem com poesias da mulher adulta, já, né? Mais 18? Mais 18. Não, mas assim, não nesse sentido, mas as mulheres que correm com lobos, as mulheres maduras que já estão em contato com essa sabedoria interior, tá? Então, aqui é o Pele e Ossos um pouco mais. Depois dele, eu participo de algumas antologias, que eu também participei ao longo dos anos de várias, mas assim, não dá para trazer tudo. Aí participo de um outro concurso literário, ganho de novo a publicação do Incrível Sítio da Bisa, isso foi durante a pandemia. Também foi publicado com Lei Rouanet, também foi publicado no Sul. Então, um trabalho muito bonito. E até no final do livro você tem até musiquinha da história lá no YouTube. Então, é bem legal, foi um projeto bem bacana. E aí eu já estava num processo que eu me prometi me publicar um livro por ano, naquele período. Então saiu esse, depois esse, aí veio Prosa Mais Que Poética, por uma editora bem legal também, Editorial Casa, lá do Sul, e que eu escolhi, foram 3 editoras que quiseram publicar o livro, e eu fui com eles. Por quê? Porque eles quiseram fazer uma chamada de vídeo para me conhecer. Não passaram só o orçamento, tu quer publicar? Custa tanto. Não, eles quiseram me conhecer. Eu falei, opa, trabalho diferenciado. Eu já era uma editora que é Brasil-Portugal, que era o que eu estava procurando, né? Então, esse é um livro de prosa poética. E, em seguida, fui convidada pelo meu ex-professor, mas nunca ex-amigo, Dionísio da Silva, que é um baita escritor, que tem prêmio Casa das Américas, foi meu professor na Universidade Federal de São Carlos, e foi a primeira pessoa na vida que falou que eu era escritora. Quando ele conheceu o que eu escrevia, ele era professor da cadeira de português, e eu fui fazer uma aula de português, né, que precisava as optativas, né, as optatórias, que eram os créditos obrigatórios de matérias optativas. E aí ele conheceu o que eu escrevia e ele, na época, já tentou me publicar, mas eu não acreditava em mim mesmo. Então,
lá vem de novo, né? Auto-amor, autoestima, autoconfiança. Se você não tem, você vai pro ralo, nego. É isso que acontece. Então, eu precisei de 20 anos para publicar o primeiro e daí para vir em carreirinha. E no meio desses daqui ainda tem livros que estão só online, só na Amazon, que são livros como terapeuta, voltado para a criação de filhos. Tem outro que fala de aloe vera, que é outro hiperfoco meu. Enfim, então... e esse último, então, ele me convidou para publicar pela Almedina, pelo selo Minotauro, que desponta e traz autores revelação, vamos colocar assim, bons autores da língua portuguesa que não são conhecidos. E lá fui eu, e no meio do caminho a Alta Books, né, adquiriu a Almedina. Então eu estou por uma grande editora, que a Alta Books é uma grande editora, né, com o Chumbo Trocado e Outras Histórias, que são livros de contos. Foi o meu primeiro livro de contos. E agora estou eu tentando terminar 2 romances. Por favor, mandem forças para mim. Mandem comentários. Vai lá, Ana, termina. Quem sabe eu termine e paro de procrastinar, pessoal. Não era um por ano? Então, aí eu dei uma segurada, que eu falei, chega, gente. Apesar que eu tô com um livro, um terceiro de poesia, que está participando de um concurso, que eu espero que ele seja classificado, né? Então, não é que eu não tô tentando, né, pessoal? Quem sabe sair esse para 2026? Eu costumo dizer, as pessoas ficam, mas tu mudou de ideia. Não, eu não mudei de ideia. Eu só dei uma recuada para pegar o impulso. Eu tô me adequando, porque tem vezes que o universo fala, calma, louca. Aí a gente tem que dar uma parada. Tá, e você criou também, né, o curso de Síndrome da Impostora. Fala mais sobre isso. Então... Eu já nem vou entrar ali nos assuntos, porque... Não, vamos lá. Síndrome da impostora, né? Quando eu conheci o termo, eu falei, é isto que eu vivo. Por quê? Porque uma vida inteira escutando, nossa, você é tão inteligente, mas não tem um emprego, um empregão, não ganha fortuna, não tem. Então, assim, você é tão inteligente, mas você deixa dever em outras áreas. Exatamente por quê? Porque eu tenho muitos focos e nunca consigo parar numa coisa só. E isso eu descobri também lendo muito sobre superdotação e outros que tais. Superdotados normalmente têm esta questão, sofrem muito com síndrome de impostor. Por quê? Porque eles são muito bons em coisas que ninguém se interessa, mas para o que é banal, o que é cotidiano, eles são muito ruins, entendeu? Então eu sempre brinco que eu tenho a síndrome da impostora. Não tenho mais, mas antigamente era a pessoa que falava assim, o que você não faz bem? Falava, nossa, eu não sei cozinhar feijão, nossa, eu sou péssima mãe, porque eu não sei fazer um feijão bom. E daí que você não sabe fazer um feijão bom? Mas assim, a gente vai desvalorizando aquilo que para nós tem valor, porque para o mundo não tem valor, e fica tentando se encaixar em coisas que os outros falam assim, mas você tem que cozinhar bem, você tem que, se fosse antigamente, né, você tem que costurar, servir, cozinhar. O tem que. O tem que, né? O famoso tem que. O famoso tem que. E aí, a hora que eu passo por todo esse processo, né? Então, se eu tô com 56, são 20 anos trabalhando essa parte de autoestima, autoconfiança, entendendo que eu tinha que me aceitar a minha criatividade, os meus processos criativos, liberar isso para o mundo, né? Fazer isso para eu ficar bem, para eu estar saudável. Tanto que, gente, eu não tenho mais lúpus, tá? Os médicos que durmam com um barulho desse. Eu não tenho exame mostrando que eu tenho lúpus. Não tenho manifestação no corpo e não tenho exames mostrando. Eles não entendem e é para vocês não entenderem mesmo. A medicina tradicional chinesa ensina. Por que eu não tenho mais lúpus? Porque eu mudei todo o meu padrão energético. A hora que eu fiquei feliz de novo de viver e fazer e aceitar quem eu sou. Então, a hora que eu entendo isso, eu falo, eu tenho que ensinar outras mulheres, porque na minha cabeça, antes do diagnóstico, eu achava que muitas mulheres viviam com a síndrome da impostora, porque eu não entendia que esse processo era muito particular meu da neurodivergência. Mas, na verdade, gente, se a gente for olhar, muitas mulheres duvidam da sua própria capacidade. Isso que a gente vê hoje falando de violência contra a mulher e tudo mais, o gaslighting e tudo mais, está entremeado. Então, independente de você ser neurodivergente ou ser neurotípica, você sendo mulher, o mundo tá osso pra gente mesmo, entendeu? Então, assim, você acreditar que você é boa quando o mundo tá dizendo que você não é,
você precisa ter muito estofo. Você precisa gostar muito de você. E aí vem de novo o primeiro segredo. Se ama, meu amor. Porque aí você não vai precisar falando assim, ai, querido, fala pra mim que você me ama. Porque senão eu vou me sentir um nada. Não, se ele não falar, deixa o bonde passar, pega outro. Ou não pega, fica sozinha, que às vezes você faz melhor negócio. Entendeu? E os 5 passos para ser feliz. Já vamos entrar já lascando. Ai, meu Deus. 5 passos para ser feliz. Foi um curso também que eu criei, que tem desde prática meditativa, tem um pouco da escrita aí, né? De você escrever para se entender. E, enfim, tem um pouquinho de tudo daquilo que eu acredito, faço e pratico. E que eu criei para mulheres que estão sofrendo com a síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque nós, mulheres, né, mesmo estando no século XXI, eu, pelo menos, sou de uma geração e eu vejo mulheres mais novas passando pela mesma coisa, então nem vou falar muito de geração, porque é cultural. A gente é criada para fazer e servir filhos. Quando é mulher, então, mesmo a que está separada, mas tem que ser uma boa mãe, né? Então, viver para aqueles filhos, viver para aquela família, enfim. E aí, o que acontece? Quando esses filhos crescem, qual que é a tua identidade? Tchau, você não tem. Porque a tua identidade era ser a mãe do Joãozinho, mãe da Joaninha, e você não tem identidade, você não tem gosto, você não tem querer. Assim, quando você também se divorcia, né? É a mesma coisa, você é a esposa do fulano, né? Então, as identidades, isso é uma coisa que eu bato muito, mas eu entendo também que isso tem a ver com minha forma singular de pensar. Porque eu lembro que eu fui fazer, uma das pós-graduações que eu fiz, eu lembro que tinha uma roda de apresentação, e as colegas se apresentavam assim. Ai, eu sou Maria Eduarda, psicóloga, com mestrado em não sei o quê e doutorado em não sei o quê. Doutorado em não sei o que lá. Ela era o título dela, ela era o trabalho que ela fazia. E eu lembro que eu me apresentei, eu estava com uma filha de 1 ano e meio, fora do mercado de trabalho formal, porque eu já trabalhava como autônoma, e eu falei assim, eu sou Ana Cláudia Marques. Eu falei, eu sou mãe, eu sou esposa, eu me formei em tal curso, eu atuo com tal coisa. Aí todo mundo ficou me olhando, tipo assim, mulher louca. Por quê? Porque, na verdade, eu estava entendendo que a minha identidade era formada por várias coisas que eu faço, mas eu, em primeiro lugar, sou Ana Cláudia Marques. E aquilo ali ficou... Eu lembro de todo mundo me olhando assim, sabe? 40 pessoas olhando assim, tipo... Mulher estranha. Porque eu não tinha essa coisa pomposa de falar... Ai, eu sou terapeuta ocupacional, fiz estágio no Japão. Não sei, eu posso falar tudo isso, tá lá, tem currículo. Mas, tipo, não é minha identidade real. E eu sempre tive essa clareza. Não falava muito, porque obviamente eu percebia, né, os olhares estranhos, mas hoje eu falo. Então, assim, quando você entende que você é muito mais do que o título que você está carregando, do diplominha que você tem, do trabalho que você está fazendo agora, aí você é um ser humano completo. É muito engraçado que as pessoas perguntam, qual faculdade tu fez? Eu fiz comunicação. Tá, mas qual faculdade? Publicidade e propaganda. Tipo assim, mas não resolveu nada na minha vida. Eu tive que trabalhar a comunicação, né? Do que a minha faculdade. Hoje eu sou N coisas. N coisas. E a gente é muito mais do que cabe num currículo. A gente é muito mais... um canudo, né? Do que um canudo. Então, assim, quando a gente entende isso, né? A gente se dá valor. E aí... Né? Foi isso que eu fui trabalhar nesse curso, né? Nesse pequeno curso aí digital que está lá no Simpla Play. Esse, o da Síndrome da Impostora. Tem o Permita-se, que é uma mentoria que você também tem, né? Essa daí é uma mentoria online para mulheres que trabalha nesse viés aí, mas aí, obviamente, você vai estar comigo, um tete a tete, aí é profundo, aí você vai escutar as verdades faca na caveira, ao vivo e a cores ali. Você também dá chineladas, eu tenho uma... Chineladas terapêuticas. Eu falo que é assim, eu tinha uma amiga que ela falava, Ana, ame-a ou deixa, na faculdade, na universidade. E ela estava certa. Por quê? Porque eu pratico sincericídio desde que eu me conheço por gente. E eu perdi muito cliente que não estava pronto para escutar
aquilo que precisava ouvir, entendeu? Para mudar. E e nesse processo de me redescobrir, eu entendi que eu precisava ser muito clara com os meus clientes e falar, olha, o negócio é o seguinte, quando eu estou trabalhando com você para você melhorar, eu vou te falar verdades. Você vai ter que segurar o rojão, porque somos 2 adultos aqui conversando. Se você veio aqui para passar um dia na semana, 1 hora comigo e fazer de conta que está fazendo terapia, você nem vem, não perde nem meu tempo nem o seu. Ou querendo alguém que fica, ai, coitadinha. Ai, Totinha, eu não faço isso nem com amigo, por isso que eu falo que eu tenho poucos. Eu costumo dizer, né, eu sou mais ou menos assim, eu primeiro falo, depois, ai, como tu me aguenta? Mas uma coisa, as pessoas que me conhecem sabem, eu não minto, eu sou sincera. E os meus pacientes, os meus clientes também sabem. Até porque o cérebro não deixa, né? Não deixa, não tem como mentir, é horrível, gente. Olha, eu vou falar, é péssimo a gente não conseguir mentir. Porque às vezes a gente podia fazer uma mentirinha legal e passar, sabe, por situações assim. Finalizando aqui, porque a gente tem um tempo curto, de repente, num outro momento, você volta e conta outras histórias. Deixa um legado, assim, para o povo que vai te escutar, que deixa uma mensagem otimista, pelo amor de Deus. Não, otimista, pelo amor de Deus, já chega os noticiários. Então, gente, eu sou terapeuta integrativa e uma coisa que eu aprendi com a minha vida e depois isso foi muito bem fundamentado pela medicina tradicional chinesa, nós somos um todo, mente, corpo e espírito. Isso não se separa, tá? Descartes separou, né? Fez a nossa medicina, que um trata o pé, outro trata a mão, outro trata o olho. Isso daí vem desse pensamento mecanicista. Mas nós não funcionamos dessa forma. Então, se você quer viver integralmente, seja a sua... fala de coach. A sua melhor versão integralmente. Mas a sua melhor versão, gente, não é para mostrar para o vizinho, não é para mostrar para o seu amiguinho. É a sua melhor versão para você mesmo. Se a sua melhor versão está de pijama, com meia em cima das calças do pijama, desenhando loucamente, entendeu? Seja essa melhor versão. Se a sua melhor versão lava a louça cantando em alto brado e fazendo segunda voz com o cantor, seja essa melhor versão. Se é isso que te faz bem, escrever, cuidar dos outros, ser o melhor profissional, um profissional honesto quando os teus amiguinhos estão tudo passando a perna nos outros, seja a sua melhor versão nesse sentido. Conheça. Por quê? Porque quando a gente não é quem a gente deveria ser, o nosso corpo paga o preço, a gente adoece. O que eu recebo de pessoas que estão adoecidas porque não estão sendo quem elas deveriam ser é imenso. Então, eu falo que o terapeuta é aquele que oferece o caminho de volta. Quando eu faço meu processo com acupuntura, eu não atendo, só não boto só agulha, porque a gente vai fazer uma anamnese, que é uma entrevista. A gente vai conhecer esse paciente, né? E eu vou perguntar o que aconteceu antes de você ficar doente, de você ter esta dor, de você ter esta ansiedade, essa síndrome do pânico. E aí a gente começa a descobrir aonde foi que a maionese desandou, entendeu? E aí eu começo a trabalhar com eles com outros recursos que eu tenho. Porque, como ela bem falou no início, é coach, é mentor, é isso. Eu fiz curso de PNL, curso de coach, curso disso, curso daquilo. Gente, a gente adora um curso, né? Porque eu não consigo viver sem aprender. Mas isso me ajudou a viver no mundo, a me adequar quando eu não tinha um diagnóstico, mas ajudou os meus clientes a voltarem para o mundo interno deles e se curarem. Então, eu acho que se eu, na verdade, for deixar um legado, é esse. Tentar, pelo menos, ensinar as pessoas, pelo menos as que passarem na minha vida, que a espiritualidade mandar para mim, que elas possam aprender a gostar de quem são, respeitar quem são e cumprir a missão delas nessa vida, honrando quem elas são, fazendo o que elas amam da melhor forma possível. Acho que é isso. A questão toda é o autoconhecimento e tu
se amar, né? Como acho que não tem fuga. Porque mesmo naquele momento mais terrível que tu esteja passando, assim, tu tá contigo mesmo, né? É a única pessoa, é com quem você nasce e com quem você morre. Então não tem muito o que fazer, assim. O negócio é tratar dentro pra fora e o amiguinho, quem não gostar, ó. Ó, e vou falar, não dá nem pra gente falar que é feio, viu? Porque hoje em dia tem maquiagem, tem tudo procedimento. Fala, nem se for esse for o motivo de você falar que você não gosta de você, vai numa loja de cosmético e manda alguém dar um trato no seu, melhora tudo. Aí, se for esse o começo, até por aí pode ser. Sim. Por isso que eu falo, tanto faz, se você começa com autoconhecimento e depois vai melhorando o lado de fora, ou se você começa do lado de fora e depois você vai incorporando aquele amor para dentro, não importa, nós somos uma coisa só, mente, corpo e espírito. E mais interessante é o espírito, né? Porque às vezes a gente tá tão preocupado com o corpo e não trabalha a mente, fica absorvendo um monte de bobagem, né? Exatamente. E o espírito, eu acho que é o último que a gente vai pensar. Mas ele tá ali o tempo todo, é ele que nos anima. Quem quiser acompanhar meu trabalho, como terapeuta, eu tô no Instagram como Ana Cláudia Marques, tudo juntinho, tá? Eu atendo online com algumas terapias integrativas, terapia breve, terapia floral, reiki à distância. No presencial, Zona Sul de São Paulo. Aí trabalho com acupuntura, né, e outras terapias lá no meu espaço. Para quem quiser conhecer o lado B ou o lado A, a gente nunca sabe, da escritora, tem o Instagram Ana Cláudia Marques Escritora, tudo juntinho. Nos 2 Instagrams tem o Linktree e por lá vocês acessam meus livros, os meus sites, né? No meu site da terapeuta, vocês têm acesso aos meus cursos no Simpla Play ou conseguem falar comigo pelo WhatsApp, aí já no Instagram também vocês conseguem. Tem um blog, né, da terapeuta ali, falando sobre várias questões aí, que a gente tratou, inclusive, aqui agora no podcast, né? Então, tem mais de 40, 50 artigos, nem sei, gente, é muita coisa que eu escrevo pra caramba. No Ana Cláudia Marques Escritora, tem o meu blog de escritora, né? E foi muito gostoso estar aqui com você, eu agradeço bastante esse espaço, espero poder estar aqui uma outra hora, quem sabe falando só aí dos livros, se você quiser. No final tu não falou muito da acupuntura, né? Nem da acupuntura e nem dos livros, mas tudo bem, eu sou terapeuta integrativa, faço tudo. Então, eu falo, quem eu sou e quem atende é esta aqui que vos fala. E no blog, aí, para quem ficou curioso, vai lá, vocês vão ver a abinha, vai ter, né, os meus livros, vai ter o SoundCloud com as minhas músicas. Tem o meu YouTube também, que eu tenho um canal de YouTube, que não é muito movimentado, porque eu não sou marqueteira, gente. Eu só produzo muito e tá tudo certo. O universo sabe que eu tô fazendo isso um dia, quem sabe, né? Eu sei que as pessoas que precisam chegam e vão lá e me agradecem. Então, ou seja, o conteúdo tá lá. Quem quiser, por favor, sirva-se à vontade, tá de graça. Vamos de novo. Você que tem um conteúdo que acha interessante estar aqui conosco no nosso podcast, entre em contato pelo site agência.curtatche.com.br ou no meu Instagram, nicevargas.mkt.